Oi, gente! Volta a este canal! Nem acredito. Gente, quem me conhece sabe que eu amo o YouTube e acabou que depois que o Luca nasceu, né, eu não tive mais tanto tempo. Mas agora eu vou me comprometer a fazer 3 vídeos na semana. Então já deixa o like nesse vídeo, por favor, me ajuda muito na divulgação. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do que eu for colocando aqui. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu recebi várias perguntas, então eu vou estar respondendo aqui agora. Vou ficar olhando para cá porque eu tô olhando pro computador, porque o meu celular que tá gravando. Então, eu recebi uma pergunta aqui da Thaís Andrade, que ela mandou assim: você amamenta exclusivo? Sim, gente. Então, o Luca, ele só mama no peito, tá? Esses dias eu recebi também uma pergunta lá e eu acabei respondendo que ele só mamava no peito. Aí uma seguidora me mandou assim: tá, e a mamadeira? Sim, gente, ele usa mamadeira, né? Quando ele fica com a minha mãe, eu tiro meu leite e ele toma o meu leite do peito na mamadeira, tá? Mas então ele só se alimenta exclusivo de leite materno. Depois, uma pergunta da Suzana Carvalho: as sonecas do bebê devem ser todas no escuro, não? Alguns bebês conseguem fazer sonecas melhores no escuro. Então, o que a gente tem que pensar? Sempre em priorizar o melhor ambiente de sono para o bebê. Então, o que seria isso? Com melhor iluminação, com menos ruído possível, com a melhor temperatura. Então, alguns bebês gostam mais de dormir no escuro, tanto de noite quanto durante o dia, né? O Luca é um desses bebês. O que não significa que ele não vá dormir no claro, ele dorme no claro, porém, é melhor para ele dormir no escuro. Então, sempre que possível e o teu bebê gostar, né, faz esse teste, dá um ambiente escuro de sono para ele, ok? Próxima pergunta é da Laís Silva. No final da gravidez, você ficou muito ansiosa para conhecê-lo logo? Como foi o primeiro mês? Sim, gente, fiquei muito ansiosa. Eu já botei meu relato de parto aqui, né? E até a ansiedade acabou me atrapalhando no meu desejo de parto. Eu queria muito que fosse parto normal. E eu fiquei muito ansiosa no final e acabei marcando a cesárea, né? Hoje eu me arrependo, porque eu acho que eu deveria ter aproveitado esses últimos dias com ele na minha barriga de uma maneira tranquila. Eu acabei caminhando muito, caminhava muito. Eu não descansei, né? Porque eu queria que ele nascesse logo. Então eu tomava um monte de chá ruim, que era chá termogênico, caminhava horrores. E não adianta, né, gente? O bebê vai vir no tempo que ele quer. Então eu acho que o primordial, assim, é a gente conseguir controlar a nossa ansiedade nesse último mês, né? Então, sim, fiquei muito ansiosa e hoje eu me arrependo de não ter conseguido lidar melhor com as emoções. E como foi o primeiro mês? Gente, o primeiro mês é um turbilhão, né? Eu falo que o primeiro mês eu tinha a sensação que já tinha passado 6 meses e ele não acabava. Então, o primeiro mês é um mês de adaptação, né? Tanto da mãe com o bebê quanto do bebê com a mãe. Vocês vão estar aí se conhecendo. Pra mim foi difícil, né? Foi muito bom, mas foi difícil. Eu sofri bastante com a amamentação, com a privação de sono. Então, graças a Deus, né, eu tenho rede de apoio, mas não foi fácil, gente. Os primeiros dias, assim, que eu tive que ficar sozinha com ele o dia todo, foi bem complicado, né? Mas passa. Próxima pergunta, da Maikele Souza Nunes. Seu bebê teve as temidas cólicas? Sim, gente, o Luca teve bastante cólica, infelizmente. Né, eu acho que isso também foi o mais difícil ali quando fechou 15 dias, né? Que daí ele entendeu que ele tinha nascido e já começou as cólicas. Força, força. Se tu tá me assistindo e o teu bebê tem, vai passar também. Próxima pergunta da Raquel Cipriani. O quanto pode sair da rotina? Vamos à igreja mais vezes que só domingo. E agora, eu paro de ir? Gente, então, né? Isso é uma pergunta polêmica. Por quê? Eu sou a favor da rotina para ela nos ajudar e não pra gente ser refém dela. Mas agora eu não posso deixar de fazer as minhas coisas ou seguir a rotina da família em si, porque o bebê tem uma rotina, um horário estipulado, enfim, essa é a minha visão, né? Tem mães que se sentem melhor botando à frente a rotina do bebê do que a rotina da família e ok, tá tudo bem. Próxima pergunta é da Mó Rocha. Eu acho que é dica de rotina do sono. Pra mim, a melhor coisa que funciona aqui é eu marcar os horários. Então, marcar o último horário da soneca do Luca
e o momento que ele acordou, porque daí eu mais ou menos vou saber identificar a janela de sono dele. Então, que é o tempo que ele consegue ficar acordado. Então, quando começa a fechar esse período ali, agora que ele tem 4 meses, a janela de sono dele mais ou menos é de 2 horas, que ele aguenta acordado. Quando eu vejo que tá chegando nessas 2 horas, eu já começo a introduzir o descansar ali, né? Então, coloco ele no colinho, dou o biquinho, tudo bonitinho. Então, anotar sempre o último momento que dormiu, né? E quando acordou, pra gente mais ou menos saber quando vai estar perto da janela de sono. Próxima pergunta é da Andressa M. Estou num dilema. Voltar a trabalhar, creche, coração da mamãe não aguenta. E aí, como está? Preparada? Pra quem não sabe, eu volto a trabalhar no dia 4 de janeiro. Não, gente, né? Não estou preparada. Agora tá chegando mais perto, né, desse dia. E o coração fica aflito, sim, porque ao mesmo tempo que eu, Renata, sinto vontade de voltar a trabalhar, eu tenho vontade de continuar com ele, né? Então é um misto de sentimentos. E eu, sinceramente, eu deixo pra pensar assim, ó, quando for mais próximo, né? Eu vivo como se fosse demorar ainda muito tempo pra chegar nesse dia. Porque eu sei que vai ser um sofrimento, né, pra mim, desnecessário, porque não tem como eu mudar isso, né? Eu preciso voltar a trabalhar. Não é fácil, né, gente? Aperta o coração, mas faz parte, a gente tem que voltar. E quero te dizer aí, Andressa, pra tu ter forças, que a gente vai conseguir passar por isso, tenho certeza. Próxima pergunta é da Laura Guima. Você já está colocando ele sentado com ajuda de apoio? Sim, gente, já estou colocando. O Luca ganhou uma almofada daquelas de sentar, né? Eu sei que não é o recomendado, já vou dizer aqui pra vocês, tá? Vários fisioterapeutas não recomendam que coloque o bebê sentado antes do tempo. Porém, o Luca fica muitas vezes agoniado de ficar muito tempo deitado. Então, eu sempre, desde que ele é muito pequenininho, eu coloco ele na posição mais sentada assim, ó. Então, eu sempre colocava no sofá ou na cadeirinha de descanso. E agora que ele já tá, né, com 4 meses, já tá desenvolvendo mais habilidades, tá começando a rolar, tudo. Eu estou colocando ele, sim, sentado com apoio. Porém, ele não fica, né? Ele sempre cai pra frente, ele ainda não consegue deixar 100% assim. Mas eu uso um pouquinho, assim, pouco tempo durante o dia. Próxima pergunta. O ateliê da Tati perguntou como o Luca era com 1 mês. Qual foi a maior dificuldade? O Luca, gente, ele sempre foi uma criança tranquila, graças a Deus. Então, ele sempre dormiu bem, dentro do esperado, né? Óbvio, a gente não pode trabalhar com uma expectativa fora da realidade, né? Então, um bebê de 1 mês, ele é um bebê que precisa de cuidados intensivos, precisa mamar o tempo todo, precisa, né, dormir ali. Dorme bastante tempo, mas dorme tempos quebrados, digamos assim. Então, com o Luca, ele sempre foi muito tranquilo, né? Muito calmo, só chorava quando ele queria mamar, enfim. Mas pra mim, eu acho que a maior das dificuldades, assim, nesse primeiro mês foi estabelecer a amamentação, né? Eu sofri mais ou menos 20 dias ali com dor da amamentação, foi bem complicado. E ele mamava bastante, né? Tinha uma sucção bem forte. E ele queria muito ficar grudado no peito. Ele ainda não tinha pegado a chupeta, né? Então ele ficava só no meu peito e isso foi bem complicado. Quando se estabeleceu a amamentação, eu senti assim que saiu um peso das minhas costas e foi bem mais tranquilo. Próxima pergunta é da Dilene A.P. Tavares. Meu bebê de 2 meses acorda muito à noite, com cólica e vontade de mamar. Nem chega a dar 2 horas. É normal? É normal, né? Tem alguns segmentos que falam que não é normal, que o bebê tem que dormir 3, 4, 5, 10 horas. Gente, eu não sigo isso, né? Quem me conhece aqui já sabe, eu não gosto desse protocolo de colocar o bebê numa tabela, do que ele tem que fazer, quantas horas, enfim. Cada bebê funciona de um jeito, né? Então, o teu bebezinho, ele precisa mamar, ele precisa de ti, e isso é o esperado para todos os bebês, tá? O bebê que dorme sozinho, que é independente, enfim, ele não é o padrão, tá? Isso não é o esperado. O esperado é que ele precise da mãe, que ele queira ficar com a mãe. Isso é o esperado de um bebê de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, tá? Se ele tem cólica, automaticamente ele vai querer mamar,
né? Muito mais pelo carinho, pelo contato, do que pela fome em si, né? Principalmente se não chega a dar 2 horas, é porque ele tá com dor. Então, a minha dica pra ti, o que seria? Pega e coloca ele no contato pele a pele, né? Então, pega ele e põe aqui, ele vai ser bem tchutchuculinho ainda, né? Pode botar no teu peito mesmo, põe uma camisa, né? Se for possível. Coloca ele só de fraldinha, o quentinho vai ajudar, o contato pele a pele vai acalmar ele, sem precisar que ele fique fazendo a sucção. Próxima pergunta é da Gabriele Ribeiro. Como brincar e estimular o bebê de 1 mês? Quais brinquedos também posso comprar? Na verdade, Gabi, assim, ó, nesse primeiro mês, tu não precisa tanto de brinquedos, né? Tu pode ter um mobile, que é uma coisa que eles amam. Eu lembro que quando a gente comprou o mobile, o Luca ficou assim, ó, chocado olhando para aquele mobile muito tempo, porque eles ainda, a visão deles não tá muito desenvolvida, né? Outra coisa que eu fazia muito com o Luca é cantar para ele. Então cantava bastante, dançava com ele, porque o movimento, o som da nossa voz faz com que eles se acalmem. E eu também lia bastante para ele. Eu pegava o livrinho, botava bem perto do rostinho dele, assim, então ele olhava aquela figura e a gente lendo e tal, né, com uma voz assim mais tranquila, mais calma. São essas coisas que tu pode fazer, não tem assim muitas coisas que dê para fazer nesse primeiro mês. Próxima pergunta é da Bia Fernandes. Você acha precoce começar a comprar o enxoval com 4 meses de gestação? Gente, não acho, porque eu então era a pessoa mais precoce do mundo, desse planeta Terra. Porque eu era muito ansiosa, então eu já comecei a comprar, eu descobri que eu estava grávida com 4 semanas. Então, desde esse dia, eu já comecei a comprar um monte de coisa, né? Então, com certeza, não acho precoce, porque com 4 meses eu já tinha comprado muita coisa pro Luca. A Fernandes fez outra pergunta também. Algo que você comprou e não usou? Fiz essa pergunta porque, graças a Deus, eu usei praticamente tudo que eu ganhei. Tudo. Muito difícil, assim, uma coisa que eu não usei, deixa eu pensar. Ah, gente, eu comprei aquelas faixinhas de umbigo do bebezinho, não usei. A única coisa que eu comprei e não usei, acho que foi isso. O resto, tudo foi muito útil. A Maindra, acho que é assim, gente, Cardoso perguntou: você já era crianceira? Eu nunca cuidei de recém-nascido, tenho medo de não dar conta. Sim, gente, eu sempre amei crianças, né? Sempre gostei e sempre sonhei em ser mãe. Então, sempre foi um desejo, assim, aflorado em mim, desde que eu tenho uns 16 anos, por aí. Eu já acompanho canais de maternidade aqui no YouTube e tudo. Então, é uma coisa que eu adoro, é um assunto que eu sempre gostei. Com relação a ter medo de não dar conta, eu até fiz um Reels esses tempos. E eu quero te dizer que não, que tu não vai dar conta, né? Porque a gente não dá conta de tudo. Então, a gente dá o nosso melhor. Mas dar conta é muito complexo, né? Envolve muitas coisas. Então, pode ficar tranquila que mesmo não tendo contato nunca com nenhum bebê, tu vai saber cuidar do teu bebezinho, do teu recém-nascido, porque ele vai ser teu, né? Então, tu vai desenvolver essa didática com ele e conforme vai passando os dias, a gente vai ficando mais segura. A Val Oliver mandou: o que você faz para cuidar dos gases do bebê? Gente, o que eu fazia, né? Porque agora eu não faço mais nada. Mas eu cortei alguns alimentos da minha dieta, alguns que funcionaram, né? No desespero das cólicas, primeiro, sempre tentava cuidar a pega para ele engolir o mínimo de ar possível. Segundo, cuidava os alimentos da minha dieta, em feijão, Coca-Cola e café, né? Então, tudo que tinha cafeína, assim, chocolate, eu não podia comer. Aí eu tirei esses alimentos, melhorou assim, ó, uns 50% a cólica dele, né? O que a consultora de amamentação me falou, não são alimentos específicos que geram gases no bebê. Cada bebê vai ter ali um alimento que pode ser que dê gases nele, pode ser que não dê. Então, vai da mãe fazer esse experimento. Próxima pergunta também da Val. O seu bebê tem reflexo de Moro? Hoje ele não tem mais, né, gente? Porque daí ele já tá bem maiorzinho, assim. Mas sim, ele tinha bastante reflexo de Moro. E era bem complicado, porque quando eu colocava ele, né, no berço ou no carrinho, enfim, e ele fazia aquele movimento, ele acordava com o próprio movimento dele, né? Próxima pergunta da Beatriz Góes. Pode fazer charuto nas sonecas? Só sonecas no colo. O que é recomendado? Que o charutinho ele seja feito até o bebê entrar no sono profundo. Depois abra e deixe ele solto, né?
Mas tem mães que deixam a noite toda. Próxima pergunta da Mila M. Mota. Tu fez algum curso de sono e rotina? Fiz um curso de sono, sim, com a Eliana Dias. Antes do Luca nascer, eu tinha uma visão, né, de sono e de rotina. Eu achava que eu ia ter outra linha, né? Mas quando o nosso bebê não nasce, é maravilhoso, né, a mãe que a gente acha que a gente vai ser. Daí depois o nosso filho nasce, a gente vê qual que é a realidade. Antes do Luca nascer, enquanto eu estava grávida, eu gostava muito da abordagem da Eliana Dias, né? Pra quem não conhece ela tem uma abordagem um pouco mais clássica, mais conservadora, assim, né, de sono. E depois que o Luca nasceu, eu vi que muitas daquelas coisas que eu vi no curso não se encaixavam dentro da minha realidade, né? E os primeiros dias ali de vida dele foi bem complicado, eu me senti bastante culpada, porque eu não conseguia colocar aquilo ali no meu dia a dia, né? Aquilo ali não fazia sentido. Então, pra mim, Renata, não deu certo, mas nada a ver com ela, né? Ela profissional, é maravilhosa, só que pra mim, depois que ele nasceu, eu não me encaixei naquele segmento, naquela abordagem, na verdade. Próxima pergunta da Vicky Ramos. Como foi a sua recuperação no pós-parto? Estou indo para o 3º mês de gestação e morro de medo. Eu te entendo, eu também tinha esse medo. A minha recuperação foi tranquila, né? Não posso dizer que foi ruim, enfim. Eu fiz cesárea, né? Então, por ser uma cirurgia, eu tenho muita agonia. Sou muito fraca pra dor, digamos assim. Sou muito sensível. Então, tudo eu sinto dor, tudo eu sinto agonia, tudo eu sinto tudo. Muita gente me assustou, falando que ia ser terrível quando eu fosse me levantar a primeira vez, quando eu fosse no banheiro, enfim, que ia ser terrível e tal. E eu confesso pra vocês que o que mais me incomodou, digamos assim, foi nos primeiros dias que eu me levantava e parecia que tava tudo solto dentro de mim. E o que me incomoda até hoje é a sensibilidade na minha barriga, né? Então ali, um pouquinho acima de onde ficou a minha cicatriz, eu não sinto muito bem aquele lugar. A médica falou que é normal, que vai voltando com o tempo, mas é bem sensível e ali, muitas vezes o Luca bate as perninhas, né? Porque agora que ele tá grande, ele me chuta ali e é uma sensação muito ruim. Então isso pra mim foi ruim, mas no pós-parto foi bem tranquilo. Próxima pergunta da Kelly Oliveira. Meu bebê golfa muito. Tenho medo de deixar ele dormindo sozinho e ele sufocar. Sim, esse é o medo que praticamente toda mãe tem, né? Eu tinha muito esse medo também com o Luca, tanto que ele se afogou 2 vezes, né? Uma vez ele se afogou com a saliva e outra vez tomando remédio. Então essa vez que ele se afogou com a saliva, ele estava dormindo, né? E eu sempre deixava ele de barriguinha pra cima. O bebê sempre vai lutar pela vida. Isso é uma coisa que quando eu ouvi, me deu um quentinho no coração, assim, sabe? Então, se ele se afogar, o primeiro reflexo que ele vai ter é de agir, né? Então, ele vai tossir, ele vai emitir algum sinal, alguma coisa vai acontecer. Então, assim, fica tranquila que não tem algo que eu possa te dizer, assim, ó, que tu vai conseguir cuidar 100%, né, pro teu bebê nunca se afogar. Isso não existe, gente. Não tá nas nossas mãos, por isso que eu falo que a gente tem que orar todos os dias, entregar a vida dos nossos filhos nas mãos de Deus, porque é Ele que consegue proteger eles, a gente não consegue. Então, deixa ele de barriguinha pra cima, no berço, que tu vai ver que caso ele precise, né, golfar, enfim, ele vai virar o rostinho pro lado e vai golfar. Outra coisa, pode botar um apoiozinho. Eu sempre usei. Sei que não é recomendado, sei que não pode usar travesseiro no bebê, né? Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porém, Renata, uso, né, gente? Eu acho que cada um tem que fazer o que se encaixa na sua família. A gente tem que saber, tem que ter a informação, mas tem que fazer o que funciona melhor para nós, tá? Próxima pergunta é da Yasmin 1203. O que fazer quando o bebê não dorme no berço de jeito nenhum? Queria tanto que ele dormisse no berço. Então, né, Yasmin, o que eu vou te dizer? O Luca, quando ele era, eu não sei quanto tempo teu bebê tem, né? Mas o Luca, ele começou a aceitar melhor o berço com 2 meses, mais ou menos. Que daí ele começou a querer fazer as sonecas do dia no berço, né? Até então ele não fazia. Ou era no colo, ou era no carrinho com o ninho, né? Aí tinha que estar embalando, enfim, mas praticamente todas as sonecas dele eram no meu colo. Então ele dormia comigo na cama durante a noite e durante o dia era no meu colo ou eu dormindo com ele na cama. Era o jeito que ele se sentia seguro e eu também, eu não me sentia muito segura assim de deixar ele no berço, né? Mas o que eu posso te dar de dica é o ninho,
tá, gente? Então, coloca o ninho redutor, coloca um cobertor por cima. Se onde tu mora é calor, coloca um lençol. E quando tu botar o bebê, ele vai abaixar, então ele vai fazer um ninhozinho mesmo, onde eles se sentem um pouco mais confortáveis, né? Isso geralmente dá uma sensação melhor pra eles, mas o Luca, ele gostava de ficar apertadinho, então tanto que eu fazia também algumas sonecas dele no bebê conforto. Isso deu um estresse lá no Instagram, dizendo que, meu Deus do céu, que não pode e tal, enfim. De novo, gente, não é recomendado, né? Bebê conforto é feito para transportar o bebê. Porém, o Luca dormia bem no bebê conforto, então as sonecas dele eu deixava no bebê conforto. Porque é muito fácil, né? A gente seguir a teoria, na teoria tudo é maravilhoso, mas na prática, quando a gente tá aí dormindo no máximo 1 hora por dia, por noite, a gente quer mesmo descansar, né? Ter uns minutos de paz. Então, vê aí o que tu acha que vai funcionar melhor. Próxima pergunta da Fabrine Aparício. Como fazer o bebê ficar no carrinho ou bebê conforto para conseguir fazer as coisas? Pode tentar colocar um mobile, né? O negocinho aquele que fica girando com os bichinhos. E colocar o ninho dentro do carrinho. E isso fazer com que o Luca ficasse um pouco também, tá? Ficar embalando, enfim. Não tem, assim, um milagre, né, gente? Alguns bebês, quando são muito novinhos, eles não gostam mesmo de ficar. Eles vão ficar conforme eles forem ficando um pouquinho mais velhos. Agora, a próxima pergunta da Midian Lima. Quantos meses ele tem e qual tamanho de roupa ele usa? O Luca tem 4 meses, ele faz agora 5 meses no dia 18. Tá grande, meu neneco. E ele usa tamanho de roupa G. A próxima pergunta é da Mopimente, acho que é isso. O que muda no sono nos 4 meses? Então, tudo, né? Com 4 meses, o bebê desenvolve totalmente a capacidade dele visual e auditiva, né? Então já tá como a gente é adulto. Também ele começa a entender, né, que ele é um ser separado da mãe. E isso, gente, gera uma dificuldade no sono, né? Porque daí o bebê não quer dormir, ele começa a relutar pra dormir. Porque ele quer ficar acordado, ele quer ficar com a mãe, ele quer ficar olhando os ambientes, ele tá sendo mais estimulado, né? Porque como ele ouve mais, ou melhor, como ele ouve melhor e ele enxerga melhor, ele entende tudo que tá acontecendo naquele ambiente. Então isso dificulta muito o sono dele e muda os padrões. Também com 4 meses o bebê tem muitos desenvolvimentos físicos, né? Então ele começa a rolar, ele pode assentar, ele consegue pegar os objetos. Tudo isso, para eles, é uma transformação, um desenvolvimento muito grande. E isso faz com que eles, mesmo dormindo, estejam como se eles estivessem a milhão, né? Então isso dificulta o sono e acaba interferindo 100%. Próxima pergunta da Fran C. Sampaio. Como você lidou com a disquesia cólica no seu bebê? Aqui com um bebê de 1 mês e 4 dias sofrendo muito. Os sentimentos que tu esteja passando por esse momento, porque é bem difícil, mas vai passar. E como eu lidei, gente, com paciência, né? Muitas vezes me cortava o coração, porque eu ainda não estava acostumada, né, com os choros do Luca. Eu não sabia muito bem qual choro que era o que, né, então o que ele estava sentindo, enfim. E com 90 dias, 3 meses, fechou 90 dias, passou tudo que o Luca tinha. Eu não acreditava, mas sim, gente, é real e pode acontecer. Última pergunta é da Decinha Souza. Polêmico. Podemos ingerir vinho amamentando? Morrendo de saudade de uma taça de vinho. Gente, então, né, eu bebo, tá? Bebo vinho, bebo espumante, bebo gin. Hoje, o Luca faz uns intervalos maiores de mamada, né? Então, ele, às vezes, fica aí quase 3 horas sem mamar. Então, geralmente, eu bebo quando ele já está dormindo, né? Eu vou beber ali de noite. E ele já tá, né? Ele faz um intervalo ali, geralmente, de 5 horas seguidas, né? Obviamente, né, gente, não vou me embebedar, né, a gente bebe, se eu não me engano, é 140 ml, né, se tu tomar 140 ml de vinho, claro, depende a bebida, né, mas de vinho, demora 2 horas e meia pra sair totalmente do organismo, né, então mais ou menos daria tempo ali de eu poder ofertar o mamazinho pra ele de novo, tá? Porém, a primeira vez que eu tomei, o Luca ficou com dor de barriga. Ele teve bastante gases, eu tomei espumante, 1 taça. E eu vi que deu bastante reação nele. Então, tem que testar aí,
tá bom? Gente, o vídeo de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui um comentário dizendo o que vocês acharam e quais assuntos vocês querem ver aqui neste canal, tá bom? Tô muito feliz de estar de volta aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!